Fala galera, Deus nos abençoe. Estamos unidos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, possa estar intercedendo junto a Jesus para que Ele possa enviar o Espírito Santo para nos dar a compreensão da exegese que será partilhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em outro vídeo que já fiz aqui no canal sobre exegese, expliquei que ela é muito importante para compreendermos alguns detalhes que existem na palavra do Senhor, é claro, à luz do Espírito Santo, que nos remetem a alguns fatos que estavam acontecendo com as pessoas que estavam escrevendo este texto bíblico, esse texto sagrado, no momento que eles estavam escrevendo. E alguns detalhes desses são deixados na palavra. Mas o Espírito Santo nos ajuda a compreender, porque esses detalhes enriquecem todo o detalhe, toda a vivência da palavra do Senhor. Eu espero que gostem. Deixe o like e compartilhe esse grão de fé para que todos nós cristãos possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. O texto que utilizaremos para interpretar está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. Acompanhe. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou brilhante, tão brilhante quanto nenhuma lavadeira na terra conseguiria transformá-la. Assim, apareceram-lhes Elias e Moisés, e Jesus conversava com eles. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom que ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Na realidade, não sabia o que deveria falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem cobrindo com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Só Jesus estava com eles. Vamos retomar um assunto sobre o medo dos discípulos, que é recorrente em algumas passagens de outros livros sagrados, principalmente dos evangelhos. No vídeo anterior de exegese, onde analisei a passagem em que Jesus está deitado no barco e o mar está agitado, os discípulos estão com medo. Esse medo, que é revelado também nessa passagem da transfiguração, não é o medo da situação em si que está acontecendo na frente deles, mas é da situação que o escritor sagrado está vivenciando na verdade. Existe o medo que eles têm, que agora, como igreja, eles estão seguindo sem o mestre, porque o mestre foi elevado ao céu, com a promessa que voltaria. Existe o medo que está recorrente em Jerusalém, da guerra que ocorre entre os judeus e os romanos. E também existe o medo das perseguições dos judeus em relação aos cristãos. Então, a comunidade cristã é revelada com medo nesta passagem também. Prosseguindo, nós temos alguns elementos que são às vezes utilizados de forma errada para, por exemplo, destacar a situação negativa que Pedro fala, onde ele sugere a Jesus que deve ser armadas 3 tendas.
E muitas pessoas falam que Pedro está fazendo isso para ficar na montanha e não seguir o Mestre nessa missão tão difícil que está por vir. Mas, na verdade, os elementos que existem nessa palavra nos ajudam a entender que Pedro está fazendo uma referência a uma festa que é tradição judaica, que é a festa das tendas. E uma situação interessante é o seguinte: existem 3 evangelhos que falam sobre a passagem de transfiguração. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, que estamos analisando, e o evangelho de Lucas. O evangelho de Mateus e Marcos falam que essa situação ocorreu 6 dias. E já o evangelho de Lucas fala que essa situação ocorreu no 8º dia. Tanto os textos sagrados que falam que ocorreu 6 dias, após o 6º dia, remetem à tradição judaica que fala que o mundo foi criado por Deus em 6 dias e no 7º descansou. Já o Evangelho de Lucas, que enfatiza que ocorreu no 8º dia, ele vem destacar a ressurreição de Jesus, que teria ocorrido no 7º dia da semana, e seria o 8º da vida dos cristãos. O 8º da vida permanente dos cristãos, que agora estão libertados da sombra do pecado. Além desses elementos, o que reforça que ele está fazendo uma referência à festa da tenda é um simples fato. Como Pedro conseguiria saber que aqueles 2 elementos que estavam conversando com Jesus eram Moisés e Elias, já que não tinha fotografia e, segundo o que se sabe, nenhum pintor conseguiu fazer algum retrato desses 2 personagens antigos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por que ele colocou com tanta firmeza que eram Moisés e Elias? Porque Moisés e Elias eram relembrados nas festas das tendas pelos judeus. Moisés, por ter recebido as leis de Deus, e Elias, por ser o grande profeta. E se esses 2 elementos da festa judaica, que remete à lei, que remete aos profetas, estão conversando com Jesus, é porque em Jesus se concentra as leis e os profetas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É Jesus que é o Filho amado, que é proclamado por uma nuvem, que também remete aos textos antigos, onde da nuvem Deus falava com o seu povo. Exatamente, existia uma tenda chamada Tenda do Senhor, e quando o Senhor precisava falar com o povo, ele descia na forma de nuvem e comunicava ao povo as palavras, primeiro para Moisés, para que Moisés transmitisse essas palavras ao povo de Deus. E também, esse elemento da nuvem quer nos dizer o seguinte, quer dizer o elemento da chamada teofania. É Deus que fala aos seres humanos aquela verdade que ele deseja que seja revelada. E nessa passagem a verdade, a realidade é o seguinte, que Deus fala ao seu povo que Jesus é o Filho muito amado dele e que eles devem escutá-lo. Ou seja, ele é a palavra viva que deve permanecer no coração dos cristãos. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se puderem, dê uma passada no blog Grão de Fé. Conto com vocês.